Lucas 23, versículo 39 em diante. Todos estão me ouvindo? Amém? Glória a Deus. 23, 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O verso 44: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E vendo o centurião que eu tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se lamentando, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Todos podem sentar, em nome de Jesus Cristo. Hoje é culto de Santa Ceia e a gente tem como dever sempre relembrar tudo o que Deus fez por nossas vidas e o que Deus fez pela humanidade. Você que está aqui nessa noite, tanto obreiros, congregados, visitantes que estão aqui, eu queria que você prestasse atenção um pouco, e eu vou aqui pedir para você refletir. Imagine que você está aqui nessa noite, imagine que durante a sua vida, você tinha cometido alguns deslizes que até então você achava que não era nada demais. Mas de repente você é pego pelas autoridades e você é levado a um julgamento. Você é levado a um tribunal. E dá-se conta que os erros que você cometeu foram muito graves. Graves ao ponto de você não só ser preso, mas de você merecer a morte. E nessas condições, você não tem chance nenhuma de se livrar. Por mais que você tenha contratado o melhor advogado do mundo, suas condições são zero. E você está condenado à prisão e posteriormente você está condenado à morte. Mas de repente, chega alguém no meio do tribunal, quando o juiz está prestes a dar a sentença de morte contra a sua vida, chega alguém e diz: Senhor juiz, não mate essa pessoa, eu quero assumir a culpa dessa pessoa. Aí o juiz aí diz: você tem certeza do que você está dizendo? Essa pessoa ela não vai somente ser presa, mas ela também vai ser morta. Aí essa pessoa diz: não importa, eu quero assumir o lugar dessa pessoa. Eu quero que ela fique livre e que eu pague o que ela fez. Eu quero morrer e quero ser preso por ela.
Foi isso que Jesus Cristo, Ele fez. E Ele fez isso não só pela humanidade, mas Ele fez isso por nossas vidas. Ele fez isso por sua vida que está aqui nessa noite. Esse texto é um texto bastante interessante, porque o texto primeiro conta a história de dois ladrões que estavam na cruz, porque realmente eles mereceram o castigo da cruz. E estava um homem justo que não tinha feito nada. E um dos ladrões, ele tem uma ação que até hoje está escrito, para o nosso exemplo. Aquele ladrão que, segundo a história, segundo os historiadores, era uma pessoa que durante toda a sua vida inteira, desde a infância, vivia fazendo não só o que era mal aos olhos dos seus pais, não só o que era mal aos olhos da sociedade, mas também o que era mal principalmente aos olhos de Deus. Aquele ladrão os dois ladrões passaram uma vida inteira fazendo o que não prestava, sendo reconhecido como uma pessoa de alta periculosidade para a sociedade. E eles foram para a cruz como castigo de seus erros, porque a cruz naquela época era um castigo romano, da lei romana, para quem cometeu algum crime contra a lei. E aqueles ladrões estavam ali na cruz porque de fato mereciam, mas Jesus estava na cruz sem fazer nada, sem cometer nenhum pecado. E um dos ladrões que estavam à direita, ele falou a verdade mais absoluta que existe. O ladrão falou assim para o outro ladrão que estava à sua esquerda, que tinha blasfemado contra Jesus. Ele falou assim: olha, você está nessa cruz e você não teme a Deus, mesmo estando nessa cruz. Nós estamos aqui nessa cruz porque nós fizemos por merecer, mas este homem, ele não fez nada. Nós fizemos, ele não fez nada. E o ladrão diz: Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor não se esqueça de mim quando o Senhor estiver no teu reino, porque eu sei que tu és rei. Jesus Cristo, ele vendo no coração daquele ladrão arrependimento. A Bíblia não diz com palavras assim que aquele ladrão arrependido disse, mas Jesus Cristo viu no coração daquele ladrão arrependimento de tudo que ele tinha feito, porque ele disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, porque nossos atos nos levaram. Então aquele ladrão reconheceu tudo que tinha feito, e Jesus viu primeiro arrependimento no coração daquele ladrão. Segundo, Jesus Cristo viu confissão daquele ladrão. Terceiro, Jesus Cristo viu que aquele ladrão reconheceu, e ele declara uma palavra de salvação para aquele ladrão: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Porque ele reconheceu. Eu não posso aqui me alongar, porque o tempo já se avança, mas eu quero dizer para você: no começo, eu pedi para você imaginar que você estivesse num tribunal para ser julgado pelo crime que você cometeu, e esse crime você não teria salvação. Mas eu quero dizer para você que está me escutando aqui na igreja, e para você que está me escutando na internet, que um dia, a Bíblia diz que um dia todos nós vamos passar pelo tribunal divino.
todos nós que estamos aqui, todas as pessoas do mundo inteiro, um dia vão passar pelo juízo, pelo tribunal de Cristo. Porque a Bíblia diz, irmãos, que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que naquele grande dia, Deus vai reunir todas as pessoas do mundo inteiro, todos os mortos, todas as pessoas, os ricos, os pobres, os brancos, os negros, todos sem exceção, todos vão estar perante o tribunal. E naquele grande dia, a Bíblia diz que quem não tiver feito o que esse ladrão fez, reconhecer seus pecados, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como Filho de Deus, entender que Jesus Cristo, Ele veio para esse mundo como um homem perfeito, enviado por Deus, não cometeu falha nenhuma, o justo, por amor a nossas vidas. Nós aqui lemos o texto que fala sobre a morte de Jesus, e se eu for falar para você, eu sei que você sabe disso, eu sei que o mundo ouve falar sobre isso, até porque estamos em uma época em que as pessoas, elas costumam fazer o espetáculo da paixão de Cristo, em que todos encenam a morte de Jesus. Mas não adianta apenas a gente conhecer de palavras, não adianta apenas a gente dizer eu sei que Ele morreu na cruz, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele fez isso pelos meus pecados, sem entender na verdade a realidade e sem viver isso de verdade. Porque a Bíblia diz que Deus quer que você não só entenda, mas que você reconheça o que Ele fez por você. A morte de Jesus na cruz não foi somente um espetáculo, mas foi a maior demonstração de amor que alguém pode oferecer por uma pessoa. Foi a maior demonstração de amor. É por isso que a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz isso. Jesus, ele teve que vir para a cruz, ele teve que ir para a cruz, porque a humanidade estava em pecado, e Deus, ele é justo, e não podia jamais deixar o pecado impune. Quem merecia o sofrimento não era Jesus, quem merecia o sofrimento era a humanidade, quem merecia o sofrimento era eu e você. Mas Ele foi o nosso substituto, Ele sofreu todo o sacrifício na cruz, ao ponto de, na agonia da cruz, em outras passagens, dizer: meu Deus, por que me desamparastes? Ao ponto de ser abandonado pelo próprio Deus, porque Ele estava carregando na cruz os nossos pecados. Jesus, Ele foi o teu substituto. Jesus, Ele foi o nosso substituto. Deus, Ele não quer que você entenda isso apenas de ouvir falar, mas Ele quer que você entenda isso com o teu coração, e que você reconheça isso em você. Que Deus abra teus olhos para você compreender essa mensagem. Que Deus abra teus olhos para você reconhecer, como aquele ladrão reconheceu. Para finalizar, eu quero dizer para você que de fato aquele ladrão estava correto. Jesus, ele não fez nada. Aquele ladrão, ele estava correto quando disse: nós fizemos. E nós temos que reconhecer isso. Nós temos que confessar isso. Eu mereço ser castigado. Eu mereço a condenação eterna.
você merece a condenação eterna por causa de teus pecados, mas mesmo assim, Deus não quis que você sofresse. Mesmo assim, Cristo, Ele não quis que eu sofresse. Ele foi amaldiçoado em meu lugar. Ele sofreu o castigo no teu lugar. É por isso, irmãos, que Romanos 8 diz que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus já sofreu a condenação. Deus quer que você reconheça que você merecia, que você é pecador. Deus quer que você reconheça que Jesus Cristo é teu Salvador, que Ele morreu por você, que só Ele é a única maneira de você ser salvo, que só Ele é a única maneira de você se livrar do castigo eterno, do juízo final, porque um dia isso vai acontecer. Assim como aquele ladrão reconheceu seu erro, reconheceu Jesus como rei antes de morrer, é necessário fazer isso também antes de morrer, porque depois que morrer não tem mais jeito, depois que morrer não tem mais solução, porque a Bíblia diz que morre o homem e segue-se o juízo. Para concluir, eu sempre costumo dizer, nessa passagem, existiam 2 ladrões que tiveram a oportunidade, no seu último estágio de vida, tomar a melhor decisão da vida deles. 2 ladrões, um que estava à esquerda e o outro que estava à direita. O que estava à esquerda perdeu a oportunidade da sua vida, a oportunidade eterna da sua vida, de tomar a decisão que ia traçar o seu destino, não só por um momento, não só pelo momento até o momento da morte, mas por um destino para sempre, o destino eterno. O ladrão que estava à esquerda, com os seus olhos fechados, com o coração endurecido, não reconheceu que estava ali por merecimento, não reconheceu os seus erros, apenas olhou para Jesus e blasfemou contra ele e disse: se tu realmente é o Cristo, desce da cruz e salva a ti mesmo e a nós também. Aquele ladrão não reconheceu Jesus. Por outro lado, o ladrão que estava à direita, como eu falei, reconheceu o seu erro, reconheceu Cristo como seu Salvador e fez a confissão: tu és o meu rei, tu és rei. Jesus, eu digo, tu és rei. Eu sei que tu tens um reino e eu quero entrar nesse reino. Lembra de mim quando tiveres no teu reino. Ele reconheceu Jesus antes de morrer. Esses 2 representam 2 tipos de pessoas: aqueles que reconhecem Jesus e aqueles que negam Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, foi o próprio Cristo que disse: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Para finalizar, cabe a mim te fazer uma simples pergunta: quem é você nessa noite? Você é aquele que nega Jesus Cristo, que não entendeu o que Ele fez por você e nega Jesus Cristo? Ou você é aquele que Deus tocou em teu coração? É aquele que nessa noite Deus tocou em teu coração para você reconhecer teu pecado, para você reconhecer que você pecou, que você falhou, e receber o perdão de Deus para a tua vida, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo. Porque, irmãos, não importa o pecado que uma pessoa cometer,
Não importa o que ela fez, ela pode ter feito uma atrocidade tão terrível que só em falar é vergonhoso. Se ela se arrepender do seu fundo do seu coração, Deus é tão maravilhoso que Ele perdoa o pecado dessa pessoa. Não existe ninguém tão perdoador como o nosso Deus. Não existe ninguém que vai amar você como o nosso Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse, lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, e Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu só lhe dou um conselho: não faça como um ladrão da esquerda. Não faça. Reconheça Jesus Cristo, reconheça teus pecados, confesse somente Cristo, e você será salvo, porque é o que a Bíblia diz. A salvação é somente por meio dele. O que é salvação? É Deus livrar você do castigo dos teus pecados. É Deus livrar você do sofrimento dos teus pecados. E que sofrimento é esse? O sofrimento dos pecados não é só nesse mundo, mas é principalmente depois da morte. Porque a Bíblia diz, irmãos, que existe uma nova vida, uma outra vida eterna. Ou morte eterna, ou vida eterna. Se você morrer sem o perdão dos pecados, se você morrer sem confessar a Cristo, você vai morrer distante de Deus, não tem mais solução. Vai pagar seus pecados um por um. Mas Deus não quer que você pague os seus pecados um por um, porque Cristo já pagou os pecados por tua vida. Então confesse Jesus Cristo como seu e Salvador, reconheça seus erros, peça perdão aí de coração, reconheça Jesus Cristo como Filho de Deus, como Salvador, e você terá a salvação, você terá a paz de Deus que excede todo o entendimento. Palmas para o Senhor Jesus, e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.